Bom dia, meu Brasil. Vamos para a nossa primeira live aqui do perfil do Visão do Estrategista. Vai ser a nossa live Marco Zero. E o objetivo dessa live é tentar te ajudar a se posicionar aqui no digital. Trazer um pouquinho aí dessa minha bagagem ao longo dos últimos 2 anos. E... Oi, mozão. Oi, Dani. Seja bem-vinda. Obrigado por comparecer. Essa próxima 1 hora nós vamos tentar falar sobre tudo o que eu acredito que eu possa te ajudar para você começar a trilhar aí sua trajetória no digital. Não só começar, como também quem já começou, de alguma forma dar um pouco mais de clareza para você se posicionar, né? Porque o digital ele é um movimento que se intensificou muito, principalmente nesse momento, né, que nós vivemos, essa loucura que nós vivemos durante esses últimos 2 anos, e muita gente se viu forçada a entrar no digital e também muito barulho começou a acontecer. E ao longo desses 2 anos, onde eu e Lai mergulhamos muito, principalmente no papel de estrategista, a gente executou muita coisa. Porém, ao longo desse período, a gente também sentiu falta de contribuir um pouco mais, né? E esse movimento, né, o Visão do Estrategista, ele nasce exatamente com esse propósito. Ele nasce com esse propósito da gente conseguir levar um pouquinho mais de todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente gerou, né, ao longo desses 2 anos, e traduzir isso para vocês, para que vocês consigam de alguma forma se tornarem melhores, né? Se tornarem melhores em termos operacionais, em termos de clareza, enxergar o movimento de uma forma mais completa. E esse é meu objetivo aqui hoje. Eu comecei a fazer inclusive alguns conteúdos de uma forma mais técnica, trazendo sobre fluxos de venda, coisas que até eu gosto muito, né, de traduzir, mas são coisas que de certa forma já estão num nível um pouco mais avançado. E como esse projeto ele nasce do zero, eu fiz questão de começar ele do zero, com 0 seguidores, para mostrar inclusive todo esse período de crescimento de uma audiência, né? É o famoso skin the game. Não fazia sentido também eu começar esse projeto já falando de coisas complexas, sem que eu me conectasse com pessoas que realmente estão começando, querendo um pouco mais de clareza, né? E ao longo desses anos, um momento que ficou muito marcante para mim, e é isso que eu queria trazer aqui para vocês, foi quando eu e Lai, nós entramos em uma mentoria, né, onde a gente investiu um valor para poder estar junto com pessoas que já trilharam esse caminho e a gente pudesse acelerar, né, os nossos resultados. E aí, ao longo desse 1 ano que nós passamos nessa mentoria, eu lembro muito bem que a linguagem ela era sempre muito direcionada para pessoas que queriam lançar, que queriam gerar uma remuneração através do digital, através do seu próprio conhecimento. Porém, o que a gente percebeu no momento em que a gente estava na comunidade mesmo, era que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos resultados, inclusive, que apareciam, que eram compartilhados dentro dessa comunidade, não eram resultados de pessoas que estavam consumindo o marketing digital para poder fazer o seu próprio lançamento. Eram pessoas que estavam vendo ali, né, uma oportunidade de mercado, só que ainda de uma forma
não tão profissionalizada, vamos dizer assim, desbravando aquele mercado, para poder se juntar com outras pessoas para conseguir formar esse time que realmente gerava resultados. Então, quando isso foi ficando mais claro para mim, eu tive até uma conversa com o Lai nesse sentido, eu falei, mozão, observe que isso daqui, existe um desenho, nesse desenho existe um jogo, vamos enxergar isso de uma forma assim, vamos enxergar isso como um jogo. Então, se é um jogo, esse jogo, de certa forma, ele já existe algumas regras, e você tem que saber as regras desse jogo para você aprender a jogar, para você não ser ali, não é nem um amador, mas para simplesmente você não ser ali uma criança no meio de adultos. Porém, não só saber as regras também não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque você tem que entender como é que funciona cada uma dessas pessoas dentro desse jogo, que é o time. E o time, cada um tem o seu papel. E quando a gente começou a identificar que dentro desse jogo, entendendo as regras e sabendo a nossa posição dentro desse jogo, foi aí que a chave girou, né? A gente virou a chave por quê? Porque a gente começou a criar o nosso próprio desenho de qual seria aquela formação ideal, e no momento em que a gente define qual é o nosso papel nesse jogo, nós temos que cada vez mais estar com clareza da nossa posição para poder a gente sempre estar atuando de uma forma mais assertiva. Ou seja, vamos fazer aqui uma analogia com futebol, né? Se naquele time que eu estou jogando, eu sou o camisa 10, eu tenho que ser aquele cara que vai receber a bola, ela vindo de uma forma mais, ela vindo boa ou não, mas eu preciso limpar aquela jogada e preciso deixar o atacante de cara para ele só marcar o gol, né? Só que o futebol, eles são 11 pessoas dentro daquele campo. Então, a minha proposta aqui é tentar te mostrar que o digital, ele não é só um jogo de uma pessoa só. Ele não é um jogo de uma pessoa querendo marcar e ponto final. Existe uma equipe por trás, ainda que você não tenha uma equipe de pessoas, entender que existe aquelas atribuições específicas, por mais que você comece atuando de uma forma sozinha, você precisa saber qual é a sua posição naquele jogo, né? E aí eu trago até um grande erro que a gente comete, que é o seguinte: quando a gente está aqui nesse papel, como vocês estão nesse exato momento, de consumidor, ou seja, vocês estão tentando consumir esse conteúdo que eu estou produzindo para vocês, o nosso papel é de a gente extrair o máximo que a gente pode daquele conteúdo, criar uma conexão com aquela pessoa que está produzindo aquele conteúdo e avançar. Avançar para já tentar antecipar e ganhar velocidade em relação a como nós podemos extrair ao máximo do que aquela pessoa tem para fornecer para a gente poder já ganhar velocidade em relação a nossos resultados. Porque o que a gente geralmente faz a gente fica consumindo, e aí consome de um, consome de outro, de repente gera colisão de informações, a gente não sabe como atuar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente... e é isso que eu queria mostrar para vocês, veja, essa rede social aqui, ela foi feita para relacionamentos, tá? Ela foi feita para relacionamentos. E ela é muito bem pensada para que quando você, por mais que você queira ter um desejo ardente de produzir um conteúdo, e você queira produzir aquele conteúdo, quando você clica nessa rede social ali, agora eu vou produzir o conteúdo. Você clica nela, você sabe o que é que acontece? A primeira tela de abertura, ela é um feed. Ela não é um texto como o Word falando assim, conte aqui o que é que você quer produzir agora. Essa seria uma plataforma própria para produtores de conteúdos.
Só que a plataforma, ela quer ter os produtores, porém, ela quer que tenha muito mais consumidores de conteúdo para que ela sobreviva. Então, ela precisa ter poucos produtores e muitos consumidores. Então, quando você clica, para onde é que você vai? Você vai para o feed. E ali, se você não tiver coerente do seu papel ali naquele momento e com muita clareza, você começa a consumir. Você entrou para produzir, mas você começa a consumir. E o consumo não é só mais de quem você segue. Ele é um consumo de quem a plataforma entende que é relevante para você e que está produzindo. Então, se você não estiver atento a isso, ou atenta, clicou no Instagram, entrou, começou a consumir, começou a receber conteúdo relacionado e rapidamente se tornou um consumidor. Ao invés de você estar fazendo conteúdo para gerar, inclusive, recursos para você, você já está mais inclinado a continuar gastando e consumindo e usando mal o seu tempo. Então, esse é um primeiro cuidado que você deve ter, tá? Entra aqui, quer jogar o jogo, quer entender que isso aqui é jogo, você pode até criar um outro perfil só para isso, um perfil profissional. E desde que você seja muito responsável com quem você, inclusive, segue nesse perfil profissional. Porque tudo o que nós fazemos hoje, o algoritmo está tentando induzir ações para você. Então, se você está no meio do caminho, por exemplo, eu quero produzir conteúdo, eu quero aprender a remunerar, entendo que isso é um jogo, eu quero jogar esse jogo. Mas fico no meio do caminho, ou seja, poxa, um amigo acabou de me seguir aqui nesse perfil profissional, vou seguir ele também, porque senão é sacanagem. Você já está atuando de forma errada. Aqui é para um único objetivo. Cada coisa que você faz, pô, esse amigo postou aqui uma foto, vou clicar e vou curtir. Você está mandando informação para o algoritmo. Na legenda desse amigo tem conteúdos de conotação política. Pô, mas é meu primo, então eu vou clicar aqui e vou... Você está mandando informação para o algoritmo. E o algoritmo, né, essa inteligência, que são os dados que estão sendo processados para poder conduzir ações para você, ele está funcionando. Então, quer entender isso aqui como jogo? Vamos jogar isso aqui como jogo. Por exemplo, esse canal aqui que eu criei para vocês, o Visão do Estrategista, é o meu jogo aqui na internet. Então, quando eu produzo esse conteúdo aqui para vocês, eu não estou muito preocupado em nas pessoas que eu vou estar seguindo, se são meus amigos ou não, porque meu objetivo aqui para vocês é produzir. Eu produzo e me relaciono para poder agregar valor para vocês. Me entende? Eu produzo e me relaciono para poder gerar valor para vocês. Eu não posso também só produzir. Então não abro mais a rede social. Não é isso. Eu escolhi o Instagram, beleza. Produzo, gero conexão com vocês. No momento que eu gero conexão com vocês, entendedores de vocês, e vou nichando essa audiência, vou entendendo de fato o que é que ela quer, o que é que eu faço? Ao longo dos 2 anos, como eu disse para vocês, tenho muito conhecimento sobre um determinado assunto específico, porém esse assunto ele pode ir para diversos caminhos. Eu poderia estar falando aqui sobre como estruturar uma página de vendas, eu poderia estar falando sobre elementos de persuasão, eu poderia estar falando de como empreender em casal, eu poderia estar falando de vários temas distintos. E você também não precisa se preocupar nesse primeiro momento qual é esse tema específico, não já queira começar com tudo isso pronto. O que você tem que entender é o seu ponto central e começar o quê? Produzir um conteúdo daquilo que você entende que vai ser relevante e vai gerar valor para as pessoas. Porque no momento em que você começa a fazer isso, você sabe o que acontece? São as pessoas que vão te dar respostas sobre isso. É como quando nós fazemos um processo de autoconhecimento e, por exemplo, existe a janela de Johari, que foi uma coisa que eu e Lai já fizemos. A gente tem as coisas que nós listamos que são nossas habilidades, aquilo que nós achamos que nós sabemos que somos bons, porém, esse exercício ele fica muito mais interessante no momento em que você pede para outras pessoas trazerem um ponto de vista delas sobre vocês, inclusive pessoas de distintas áreas, de distintos momentos da sua vida.
amigos de infância, seus pais, um amigo mais próximo atualmente, alguém do seu, não sei, jardim de infância, que você não tem muito mais contato. E quando você recebe essas informações, ali tem muita coisa valiosa para você, inclusive, ver, velho, as pessoas me enxergam dessa forma. Como é que um amigo meu de 8 anos dizia que, porra, você é um empreendedor nato? Me entende? Porra, tem 10 anos que eu não falo com esse cara, o cara nem sei se esse cara sabe que eu hoje sou empreendedor. Me entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você coloca o seu conteúdo no mundo, independentemente de você ter aqui 0 seguidores, 10 seguidores, 60 seguidores, não se preocupe muito agora com a sua distribuição orgânica. Postou, mas não distribuiu. São duas coisas distintas, a gente vai falar isso em outro momento. Mas a distribuição orgânica da própria plataforma já vai te ajudar a te conectar com algumas pessoas que estão gerando informações para o algoritmo. E mesmo que você não gere essa distribuição nesse primeiro momento, depois você tem a possibilidade de pagar um valor e distribuir isso. Porém, o retorno que você vai ter sobre determinados temas específicos dentro desse seu nicho de atuação é o que vai conduzir o seu movimento. Você não já precisa começar com isso muito bem definido. Me entende? Você não pode fugir do seu tema central. Porém, você pode ter um guarda-chuva de temas e você vai ser direcionado de acordo com a relevância do que os dados vão dar para vocês. Tá? Mas eu estou criando isso aqui tudo para vocês entenderem só que isso aqui é um jogo. E vocês precisam aprender a jogar. Se vocês querem que isso venha a remunerar um projeto de vocês, vocês precisam aprender a jogar o jogo, certo? E esse jogo, como eu disse, muita gente começa a inventar as regras, inventar novas regras. Só que regras, elas são construídas, né, com base em princípios e fundamentos. E é por isso que eu bato muito na tecla de princípios e fundamentos. Quando eu comecei, inclusive, a produzir conteúdo há 2 anos, 3 anos atrás, eu hoje assisto alguns vídeos e vejo assim, pô, esse vídeo é super atual. Por quê? Porque eu não estou falando de coisas momentâneas. Qual é o melhor áudio hoje para eu viralizar? Qual é a melhor ferramenta agora para poder distribuir? Você vai precisar, sim, saber algumas dessas coisas, né? Para poder auxiliar no seu trabalho. Porém, se você se fortalece de princípios e fundamentos, você consegue passear ao longo das mudanças que vão acontecer, né, daqui para frente, inclusive metaverso, tudo que vier para frente, se você tiver fundamentos, se você entender de comportamento humano, se você se fortalecer de autoconhecimento, se você entende que livros que falam sobre comportamento de compra, inclusive humana, de anos atrás, têm informações super atuais. São esses conhecimentos que você precisa se nutrir para você conseguir jogar o jogo de longo prazo. Mas voltando ao que eu identifiquei, né, quando eu fiz a mentoria de um grande player de marketing digital e que eu considero que foi uma mudança de rota. Por quê? Porque ali houve um investimento maior e que delimitou o meu compromisso e o de Lai em relação a isso que nós já vivíamos há muito tempo, porém a gente nunca tinha investido nisso. Foi naquele momento que a gente conseguiu ir ao que há de mais valioso do conhecimento do player e estar próximo de pessoas que estão falando o mesmo assunto. Porque é ali, de acordo com essas métricas, né, você pode ser até um outsider, fazer as coisas todas de forma diferentes. Você pode fazer do seu jeito e massa que tem autenticidade. Mas se você não muda as regras e participa de um grupo insider de pessoas que falam a mesma língua,
você também consegue crescer e entender as regras do jogo. E ali ficou muito claro para mim que era um mercado, esse mercado já estava formado, e se você não tenta inventar a roda e entende que na formação desse mercado existe um estrategista ou uma equipe por trás auxiliando, ou um especialista, uma pessoa que tem um conhecimento, tem segurança daquele conhecimento, tem habilidade de comunicação e está disposto a fazer algo para poder aumentar uma audiência, se relacionar, produzir conteúdo com técnica que não precisa ser inventada mais, porque são com base em fundamentos. Não posso até, seria leviano se eu falar que milenares, porque eu não fui a fundo em relação a isso, mas antigas, você vai ter resultado. Então, não precisa você estar consumindo conteúdo de diversas pessoas e estar o dia todo sendo consumidor. Basta você se conectar com alguém que já fez ou produziu algo que você gostaria de fazer e, de uma forma mais direta, tentar se relacionar para poder extrair a curadoria do que essa pessoa fez. Se ela é uma pessoa que já tem um curso, se ela é uma pessoa que tem uma mentoria, o que quer que seja, vá, dê um passo a mais se você realmente está comprometido com isso. Dê esse passo a mais, porque inclusive aproveite se essa pessoa ainda tem disponibilidade para poder estar te dando isso até de forma individual nesse momento. Porque é nesse passo a mais que você assume seu compromisso e você deixa de inventar a roda e deixa de usar esse tempo, que é seu elemento mais precioso hoje, para estar consumindo. Entende? Porque se dessas 2 horas, se você tem até essa métrica, se você acessar aí no seu celular, você pode ver quanto tempo, por exemplo, você leva consumindo no Instagram. Ou em outras redes sociais. Ou meme de WhatsApp, o que quer que seja. Pega essas 2 horas hoje por dia. Elimine, invista para passar 1 hora com seu mentor. E pegue essa outra 1 hora e faça isso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo. Com certeza, você já vai estar no 1% das pessoas que estão na parte da produção. Tá? E eu estou falando isso, eu poderia até trazer outra analogia, como por exemplo o Uber. O Uber, quando você clica no aplicativo, ele não pergunta, você já quer ser um motorista? Não, ele fala assim, para onde você quer ir hoje? Por quê? Porque ele quer mais consumidores. E ele vai ter uma outra plataforma, vai ter uma outra forma de estimular com que pessoas queiram fazer a corrida. E que inclusive satura. Tem um momento que ele fala assim, não, peraí, aqui eu já limito. Mas o consumidor, eu quero ilimitado. Eu quero que mais pessoas corram. Me entende como você tem que entender como é que a plataforma funciona? E essa plataforma aqui, por exemplo, ela está condicionada para fazer você consumir. Nada errado com consumir, mas consuma com responsabilidade. Entenda se você realmente está querendo aumentar sua audiência, remunerar o seu projeto. Escolha uma pessoa, vá a fundo com aquela pessoa, livre-se de distrações e faça o que você precisa fazer. E aí, quando você também estiver um pouco mais consciente sobre as regras desse jogo e entender que existe todo um papel de bastidores por trás para que alguém esteja no palco produzindo, você vai fazer o seu processo de autoconhecimento, autoobservação ou o que quer que seja, para você saber se você tem características e habilidades e o que você pretende para jogar esse jogo, na parte de trás ou na parte da frente. Você pode ter todas as habilidades para fazer tudo, mas entenda, em um projeto você pode jogar atrás. E em outro projeto, você pode jogar na frente. Só que quando você estiver jogando na frente, saiba que ali você joga na frente. E quando você estiver jogando atrás, saiba que ali você joga atrás. Me entende? Não misture as coisas todas. Senão, por mais fazedor que você seja,
a tendência é que você não saia do lugar. Ou se sinta sem sair do lugar. Entende? Então, eu fiz até uma enquete aqui nos stories. Quem é você? O que é que você gostaria? Como você gostaria de atuar? E muitas pessoas responderam realmente na parte estratégica. Outras pessoas, não sei para onde eu vou. E outras pessoas falaram assim, quero ser especialista. Então, para as pessoas que já estão conscientes de que querem jogar na parte de trás, procura se especializar cada vez mais nessa parte de trás. Esquece essa parte de comunicação e relacionamento nesse momento, me entende? E parte para poder se especializar cada vez mais nisso. Porque se você quiser fazer a diferença, você pode até fazer da sua forma, mais especializado naquilo que você está se dispondo a fazer. Se você quer jogar na frente, mesma coisa. Pô, tenho uma habilidade de comunicação, consigo raciocinar bem, tenho clareza, entendo minha audiência. Quando eu me comunico, as pessoas entendem, gostam, eu gosto de me relacionar. Então, é isso que eu estou dizendo. Não vai só. Procura alguém que vai cuidar desses bastidores para poder pegar toda essa potência e te levar lá para frente, me entende? Essa é a forma que eu acredito. Agora, eu vejo também, com o amadurecimento desse mercado, que muita gente começa a criar as profissões satélites, né? Dão um nome bonito para algo que no fundo são coisas pré-existentes e começa a atender inclusive uma demanda de mercado aí no Brasil, que é pessoas que levam 5 anos numa faculdade para poder, com a mentalidade de empregado, que recebem um canudo para se sentirem habilitados a começar a remunerar algo que eles pretendem trabalhar para os próximos 30 anos. Esse é o modelo falido. Porém, na angústia de quem está nessa posição, os aproveitadores criam as oportunidades disfarçadas para poder aproveitar um movimento e dar um novo nome para as profissões onde você não vai precisar desse tempo todo. E eu te digo, quer entrar nesse jogo, quer fazer de forma responsável, você pode até realmente acelerar, não precisar passar 5 anos. Mas também não cria uma falsa expectativa de que vai ser em um mês. Coloca pelo menos 9 meses dentro dessa equação para você mergulhar, estar lado a lado com alguém, fazer o que precisa ser feito em relação à sua posição e daí começar a ter uma mentalidade de riqueza, que é diferente da mentalidade de dinheiro. Você sabe a diferença de riqueza para dinheiro? Quem souber, coloca aí nos comentários. Tem uma boa definição de um filósofo, ele é indiano, mas mora há muito tempo nos Estados Unidos, que ele fala assim: a riqueza é aquilo que você está gerando no momento em que você está dormindo. E dinheiro é aquilo que é a representação de uma troca de riqueza para um para outro. Então, quando a gente vê, né, as pessoas falando sobre marketing digital como a nova moeda, onde você vai ter resultados muito mais rápidos, a atratividade para pegar nessa parte aqui do seu cérebro, na sua amígdala, da urgência, é o quê? É falar de dinheiro. É falar de dinheiro rápido. E você que está nessa necessidade,
seja pelo desencaixe da sua profissão, seja pela frustração da expectativa que você gerou por conta de que passou 5 anos se especializando e hoje não ganha aquilo que você se sente satisfeito? O que é que acontece? Inclusive, alinhamento de expectativa, tema da nossa próxima live. O que é que acontece? Tudo que aparece como uma forma mais rápida, que você não precisa passar mais 5 anos na faculdade, porque isso pode ter gerado inclusive um trauma em você, aparece como uma grande alternativa para a sua frustração. Mas não entre nesse jogo também achando que os resultados eles vão ser rápidos, porque você planta, cresce e depois você colhe, né? Isso em tudo na vida. Então, hoje, o que eu queria que vocês levassem de exercício era: isso aqui é um jogo, eu preciso ser responsável com o meu tempo, preciso parar de querer que isso aqui seja uma fonte de entretenimento ou que eu vou ter todos os conhecimentos que eu preciso para me tornar melhor, simplesmente continuando consumindo mais e mais e mais micro conteúdos aqui dentro dessa plataforma. Preciso escolher um norte para ir. Seria interessante que para escolher esse norte eu passasse por um processo de autoconhecimento e autoobservação para entender minhas habilidades, como as pessoas me enxergam, como eu me enxergo, cruzar essas informações e decidir se eu quero jogar esse jogo na parte da frente ou na parte de trás. E quando você escolher sua posição, você mergulhar de cabeça para se tornar o melhor naquela posição que você faz. Porque esse é o jogo. Você entra para ser o melhor. E não é sobre ser o melhor comparando você com outras pessoas. É para ser o melhor comparando você com você mesmo. Porque se você olha, por exemplo, que há um mês você não tinha nenhuma publicação na rede social e depois de 30 dias você tem 10 publicações e que depois de 60 você fez stories todos os dias, vai ter muita gente falando aí: ah, não faço stories todos os dias, não faço... É o jogo. Quer jogar o jogo? Faz pela metade, tem resultados pela metade. Faz inteiro, faz completo, tem resultados mais completos. Não é garantia de resultado, porém, é certeza de que não fazer é garantia de não resultado. Então, é melhor fazer. É melhor fazer. E aí, quando você entender essa sua posição, aí você monta uma estratégia que é para começar e não parar mais. Monta uma estratégia para isso. Porque resultados mesmo, eles são de longo prazo. E você precisa estar com pessoas ao longo dessa caminhada. Essa é a mais pura verdade. Dos últimos 2 anos, isso é algo que ficou muito mais forte. Obrigado, Thay. Provoca um desconforto interno sempre diz o que precisa. Tem que ser um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de desconforto. Porque se estiver confortável, a gente gera os mesmos resultados. Então, quando você escolher sua posição, começa de uma forma assertiva. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Meu problema foi encontrar uma equipe que entendesse isso. Jeane, na verdade, veja, você não vai ter que procurar uma equipe para fazer isso. Você entra em movimento e a equipe te encontra. Você entra em movimento e a equipe te encontra. Porque eu não tenho a menor dúvida que simplesmente ao entrar em movimento nesse papel que eu estou fazendo aqui agora, saindo um pouco dos bastidores e entrando um pouco mais no front,
Só o fato de eu entrar em movimento e tiver uma linguagem mais assertiva em relação ao meu nicho de atuação e com o meu formato único, por que o meu formato único? Já fazendo aqui um exercício com vocês. Porque vai ser difícil alguém falar de marketing com sotaque baiano, morando em Portugal, trazendo de questões mais desconfortáveis e profundas. Não entrei em nenhuma técnica de lançamento aqui agora. São esses microelementos que todos vocês têm e que talvez estejam ocultos, que de alguma forma vai gerar conexão em alguém que está querendo aprender aquilo que você sabe entregar. Entende? Você precisa estar consciente e com as habilidades necessárias para isso. Por isso que eu falo do autoconhecimento e de poder de autoobservação. Porque você, todo mundo que está aqui ouvindo essa live, você que está ouvindo aqui essa live, você é diferente de qualquer uma outra pessoa que esteja produzindo um conteúdo sobre o mesmo nicho de atuação que você decidiu produzir. Então, não se compare. Não precisa se comparar. Se compare com você. Se compare sempre com você de ontem. Porque se você se comparar com você de ontem, você vai ver o movimento que você está construindo. E quando eu falo de fundamento, eu estou falando isso aqui não só para digital. Porque era o mesmo fundamento que eu utilizava quando eu tinha empresas tradicionais. E você sabe o que acontecia? As pessoas é que me traziam quando um concorrente estava imitando uma arte que eu fiz. Quando um concorrente pegava uma foto que eu tirei e colocava estampado no meio de um shopping, a foto que eu tirei, de certa forma, quando você está consumindo e vê que a pessoa fez aquilo ali, aquilo te toca de alguma forma. Você não é simplesmente o ser mais evoluído do mundo. Mas quando você não está buscando aquilo, quando você não está preocupado, aquilo não te toca. E quando chega para você, sabe o que é que acontece? Se você estiver consciente, você pensa assim, realmente eu estou na vanguarda. Porque se as pessoas estão me imitando, tá jogando a curva da responsabilidade para você. Por quê? Porque concorrência, no mínimo, você olha para o lado ou olha para cima. Mas quando você está jogando a vanguarda e as pessoas estão te imitando, se você olha para os lados, se você olha para cima, você não está enxergando ninguém. Me entende? Então, se você está olhando para baixo para poder ver o que as pessoas estão fazendo, você não está fazendo, você não está olhando o concorrente. Ele não é concorrente. Você é benchmarking para ele. E aí tudo muda. Entende? Então não se preocupe. Não se preocupe em olhar os outros. Não se preocupe só com você. Aqui, ó. Arc for Future. Fabi. Sim, aconteceu recentemente. A pessoa plagiou o conteúdo que eu fiz. Normal. E nessa era agora? Né? Onde rapidamente você dá um print e coloca na rua. Vai bater de frente com isso? E essa live aqui, como é que faz para a pessoa copiar uma live dessa? Ela pode pegar todo aqui o script, ela pode falar, mas ao falar com a interpretação dela, já não é plágio, ela tá falando com o ponto de vista dela, com a voz dela. E se ela tiver segurança do que ela está falando, ela transmite uma informação para as pessoas. Se ela não tiver segurança do que ela está falando, ela dificilmente vai plagiar esse conteúdo. Porque esse conteúdo do que eu estou falando para vocês aqui, e isso é uma das coisas que eu bato na tecla quando eu funciono como estrategista, é exatamente, e anota essas aí, para quem gosta de anotar. Quando você for pensar em algum conteúdo seu ou de algum projeto que você queira fazer no front, como especialista, pensa sempre em um conteúdo que você não precise estudar,
que o seu nível de segurança sobre o conteúdo e os seus resultados e a sua experiência, o que quer que seja, que te torne autoridade naquilo que você está disposto a ensinar, se torne algo que você não precise estudar para poder fazer. Porque isso vai te gerar muito mais segurança. Se em algum momento você quiser pensar em um conteúdo, porque está em alta, porque se eu falar sobre isso aqui agora e nesse formato que alguém está falando que tem que fazer, vai dar muito resultado e que você não domine 100% aquele assunto, acredite, toda live, toda palestra, todo workshop, o que quer que seja que você faça, você sempre vai estar inseguro. É diferente de você estar nervoso. Por exemplo, eu nunca fiz uma live aqui, principalmente depois de todas essas alterações que tiveram. Eu sempre estive nos bastidores falando, faça isso, faça aquilo. Lembra do início de fazer uma antecipação. No final, não deixa de pedir para a galera comentar e compartilhar. Porém, aqui no front, eu nunca tinha feito. E antes de começar a live eu falei, pô, seria muito mais legal realmente se eu estivesse fazendo no Zoom, estivesse vendo aqui o rosto das pessoas. Como é que vai ser eu falar para uma câmera? Será que eu vou ficar desconfortável? Será que eu... Só que em relação ao domínio daquilo que eu estou disposto a falar para vocês, são resultados meus, são experiências minhas. Eu não tenho como estar inseguro do que eu estou falando para vocês. Me entende? Então, esse é o grande elemento-chave. Se você estiver pensando em produzir algum tipo de conteúdo, que seja algo que você domine, que você tenha segurança, que você tenha experiência e que você tenha resultado. Se você juntar esses elementos, tenha certeza que você vai ter conteúdo infinito para poder produzir. E quando você se lança e começa a colocar isso na rua, as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, elas vão começar a aparecer. Elas vão começar a aparecer. Elas vão começar... Agora eu estou começando a entender o que essa pessoa está querendo dizer. Elas vão começar a compartilhar. Olha não sei quem. Que interessante como esse cara aborda esse tema. E aí você entra num ciclo de produção, atração, retenção, distribuição, aumento, retenção, geração de valor, receptividade, conexões, compartilhamentos, crescimento, entendimento da audiência, das dores. E aí quando você tem esse pacote completo, aí sim você está preparado para poder organizar, formatar um produto, organizar isso, pensar na metodologia ideal e adequada para aquele nicho de atuação, proporcionando uma melhor experiência e transformação. Vendeu? Entrega. Entrega gera resultado. Gerou resultado? Pega o feedback. Pegou o feedback? Mostra esse feedback. Organiza melhor. Chama mais pessoas para verem isso. Vende mais, capitaliza mais, gera mais resultado, mostra mais resultado, entende? É uma escadinha. Só que não é bem uma escadinha. É como se fosse uma curva exponencial. Ela começa aqui, ó. Ela faz assim. Tá crescendo, né? Não tá aparecendo aí, mas tá crescendo. Mas como é exponencial, o que é que acontece? Tem uma hora que ela faz assim, ó. Entende? Mas o que eu queria que vocês entendessem hoje era: isso aqui é um jogo. Quer ser produtor de conteúdo? Ou quer ser estrategista? Pensa nisso como jogo. Para de consumir. Escolhe. Na realidade, não para de consumir. Escolhe. Seleciona com quem você quer consumir. Avança. Aprende mais com aquela pessoa. Mas você já sabendo a sua posição. Se aperfeiçoa na sua posição.
Entende? E continua. Aprende a dizer, inclusive, os nãos para tudo o que vier que te desvirtue da sua posição. Querem exemplo? Por exemplo, minha posição hoje é muito clara em relação a esse jogo. Minha posição é muito clara, tá? Enquanto estrategista e enquanto uma agência de lançamentos, eu sei minha posição. Tudo o que vier que tenha conexão com essa atuação, eu posso botar em pauta se eu digo sim ou não. Agora, se hoje chega uma grande oportunidade onde, Vili, porra, te encontrei aqui, velho, a galera tá falando do que você tá produzindo e tal, mas eu soube que você tinha um restaurante, um amigo meu tá precisando formatar e eu não acredito em outra pessoa para fazer isso do que você. Se essa resposta de imediato fala, isso tem algum tipo de conexão em relação à minha atuação como estrategista hoje de lançamentos? Não. Eu digo não. Eu mato na veia, eu não preciso saber, porra, quanto tempo isso vai me levar? E como é que eu poderia organizar isso? E será que ele toparia se eu só fizesse isso e aquilo outro? Mas o cara está disposto a investir uma grana boa para fazer isso? Entende? Como você começa a já analisar outros pontos, sendo que não precisaria você nem perder esse tempo todo, porque está na base, está no fundamento. Definir o fundamento é sim ou não em relação a desvirtuar a sua atuação. Se a resposta é sim, desvirtua, não precisa você ir para esses outros elementos. Porque senão depois você pode ter um momento específico, por exemplo, sem gerar receita, que você vai falar assim, deveria ter aceitado aquela proposta. E aí você está totalmente desvirtuado em relação à sua posição. Então, por isso que eu quis fazer essa live hoje de marco zero. Entender sua posição. Eu não quero que você saia daqui hoje já sabendo qual é a sua posição. Mas eu quero que você saia daqui hoje com a sua responsabilidade de que isso é um jogo e você precisa entender a sua posição. Se você quiser expandir um pouco mais sobre isso, em relação às possibilidades que o digital tem, me manda direct e eu vou tentar te responder. A gente expande isso um pouquinho mais. De repente eu posso até te auxiliar, dar um norte um pouco melhor em relação às possibilidades. Eu não teria como falar isso aqui tudo em 40, 50, 60 minutos. Vão ter vários temas ainda que eu quero abordar. Mas me manda e eu consigo de repente te dar um norte para você se posicionar nesse jogo. Mas já fica claro o fundamento. Se eu jogo com a 10, eu não quero ser o goleador, eu quero ser o maestro. Mas se eu jogo com a 9, meu amigo, eu vou fazer o que for necessário para ser o artilheiro daquele campeonato, entende? Com autenticidade, com minha forma própria, com todos os elementos, mas sem fugir às regras do jogo, entende? É esse que você tem que tomar cuidado. Futebol tem as suas regras e são 11 em campo. Entra, se você não quer dar um drible antes de fazer o gol, quer humilhar, fazer de calcanhar, quer bater pênalti de letra, de cavadinha, é a sua forma de atingir aquele objetivo, mas não entra falando: quem disse que isso aqui tem que ser 11 em campo? Quem disse? Por que não são 5? Por que não são 7? Meu time joga com 5, o outro pode jogar com 11. Eu quero fazer gol de mão. Não entra para poder questionar as regras, nem inventar que tem que ser de uma forma que foi você que definiu que tem que ser. Entra para fazer o que precisa ser feito, entende? Não queima energia com isso. Pega a sua posição e faz um belo trabalho.
E só para arrematar em relação a riqueza e dinheiro, pensa bem nisso. Vocês podem hoje estar pensando no digital como uma forma de levar sua comunicação para mais pessoas, de passar a remunerar através de algo que não é mais uma tendência, uma realidade. Você precisa se encaixar nesse novo formato. Mas também já pensa com a visão empreendedora, se nesse papel que você vai ocupar ou que você está se posicionando, se você está só arranjando mais uma profissão que te pague bem, ou se você está de fato atuando e pensando estrategicamente para aquilo ser um elemento de geração de riqueza para você. Pensa nisso antes de escolher direitinho sua posição, e quando escolher, mergulha nisso. Deixa eu só dar uma lida aqui no Não existe nicho melhor do que aquele que você domina. Perfeito, Ranu. É exatamente. É a questão da segurança que eu falei aqui na live. Vai tirar dúvidas? Pode mandar perguntas. Pode mandar perguntas. Eu vou só ler aqui o que Moacir colocou. Isso é diferente mesmo. Ontem gravei um vídeo para o canal sobre algo que eu já tinha uma opinião e queria expor. Fluiu muito o vídeo. Tive que fazer corte direito na edição. Fluiu tão meu vídeo que nem tive que fazer corte direito na edição. É isso aí, amor. É isso aí. Você dominou aquilo, fez o vídeo com segurança, porque você dominava o assunto, né? E aí, de repente, como você está falando de fazer um vídeo, então você está ali atuando como especialista naquele assunto, aí é que eu digo, de repente, um estrategista nessa parceria já te direciona para você fazer um vídeo com mais assertividade, ou de repente, será que seria esse vídeo mesmo que seria o mais adequado? Então, entende? Quando são dois elementos ali se juntando, os resultados eles passam a ser muito exponenciais. E é isso que eu acredito. Bom, galera, em relação ao conteúdo, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu vou tirar dúvidas, pode mandar perguntas. Deixa eu só ver aqui perguntas. Pode usar aí o perguntas ou pode usar aqui nos comentários também que eu respondo. E eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês para a primeira live. Temos aqui uma audiência incrível. E quando terminar a live, é muito importante para mim que vocês realmente comentem o que vocês acharam desse primeiro tema. Se ficou faltando alguma coisa para a gente poder expandir um pouco mais. De que forma esse conteúdo te auxiliou em relação à sua jornada no digital. E eu não poderia deixar de pedir para vocês compartilharem, né? Eu vou deixar o vídeo salvo aqui e aí vocês compartilham com quem vocês acham que realmente isso daqui vai agregar valor. Eu não quero que vocês saiam compartilhando com todas as pessoas. Eu quero que vocês selecionem as pessoas que vocês querem compartilhar isso daqui, porque para fazer valer o tempo dessas pessoas. Se você já fez essa primeira curadoria, tenha certeza, é porque gerou valor para você, você quer compartilhar, você vai fazer uma curadoria e às vezes não necessariamente você vai produzir e gerar valor para aquela pessoa através do seu conteúdo, mas ao compartilhar o conteúdo de alguém que gerou algum tipo de resultado para você, se gera também naquela pessoa, tenha certeza que você vai ser o elemento de gratidão daquela pessoa pelo conteúdo que foi compartilhado. Então é por isso que é muito importante a gente compartilhar, mas compartilhar com alguém que quer receber aquele conteúdo. Diferentemente de quando a gente recebe no WhatsApp um monte de meme, um monte de coisa, e a galera fala, assista, grupo da família, assista, eu já não assisto mais nada, entende? Agora, se alguém chega pra mim e fala assim, porra, vi uma live ontem de um cara que falava sobre isso, isso e isso, velho, lembrei de você, tenha certeza que eu vou dedicar o meu tempo para aquilo, porque aquela pessoa também teve o papel de assistir, fazer a curadoria e me direcionar a um excelente conteúdo. Sou especialista e aqui na live enxerguei que comecei a construção do meu perfil de forma errada.
você falou sobre no início. Amigos e família segundo e como seguidores. Tem como corrigir? Veja, não existe forma errada nem forma certa. No momento em que você gerou esse tipo de... Você utilizou a internet, né? Utilizou aqui o perfil para algo mais pessoal, você tem duas opções. Ou você vai criar um outro perfil para poder canalizar, ou você de fato vai fazer uma ruptura com as pessoas naquele seu perfil pessoal e vai passar a produzir conteúdo sobre o seu nicho de atuação e vai profissionalizar o seu perfil. O que é que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão ali, você vai deixar de ser interessante para elas. Ou elas se vão, ou ela vai se perder. Só não crie expectativa de que você tem 1000 pessoas e quando você fizer uns stories sobre o seu nicho de atuação e você está começando do zero. Então, se 30 pessoas tiverem assistido seus stories, não use como métrica que você tem 1000 pessoas e 30 estão assistindo. Use como métrica simplesmente que a partir daqueles 30 é que você vai estar começando a crescer. E aí você começa a fazer o seu trabalho entendendo que do 1001 em diante é público do seu nicho de atuação. Então você começa a ter essa métrica, de repente depois eliminando 1000 pessoas. Massa, Moa! Gostei demais, eu também gostei demais de fazer essa live aqui para vocês, porque eu sei que todos que estão aqui hoje, está valendo a pena eu dedicar esse meu tempo aqui para vocês. Já esperando a próxima live. Massa, galera! Muito legal. Tem mais alguma pergunta? Temos mais 3 minutinhos que a gente pode dar continuidade. Deu para ficar claro a resposta? Esse é o meu ponto de vista. É muito mais uma questão sua, de você não gerar expectativa que aquelas pessoas vão interagir com o seu conteúdo. Agora veja também se você não vai estar se sentindo desconfortável de estar produzindo um conteúdo, sabendo que quem está do outro lado são pessoas que estão ignorando sua mensagem, mas é muito mais uma coisa interna sua, entende? Eu particularmente preferi criar esse perfil, direcionar as pessoas que estão lá e que se interessam pelo conteúdo para esse novo perfil, fazer um primeiro filtro, e o seu conteúdo pessoal, tenha certeza, você não perde nada. Isso daqui não é um jogo de perder ganho. Tudo que você vem fazendo e vem mostrando para as pessoas é a sua forma própria de ser, são seus fundamentos, é o seu dia a dia. Isso tudo você está construindo o que? A sua reputação, construindo a sua forma única de se expressar. Então, quando você começar aqui agora o seu perfil profissional, isso tudo são valores agregados, inclusive de confiança, para as pessoas que têm interesse pelo seu nicho de atuação te seguirem, me entende? Não exclui ninguém não. Não exclui ninguém não. Já me veio aqui várias coisas para mudar e começar a fazer. Maravilha, amor. Maravilha. Muito legal mesmo, velho. Fico feliz. Deixa como está. Minha dúvida era por conta do algoritmo. Veja, se você quiser dar um importante passo em transformar o seu perfil pessoal em profissional por conta do algoritmo, deixa de seguir todo mundo. Deixa de seguir todo mundo. O famoso doa quem doer. E se alguém sentir que, ai meu Deus, ela deixou de me seguir por isso, isso e outro, você deixa muito claro para a pessoa depois que isso daí era uma estratégia. E se a pessoa quiser entender é porque ela era sua amiga, se ela não quiser entender é porque também essa relação era muito frágil. E é isso, galera. Chegou nosso horário. Muito obrigado de verdade pela presença de vocês. Gostei muito de fazer. E a próxima live vai ser sobre alinhamento de expectativa entre estrategista e especialista. Não deixem de
comentar assim que eu salvar aqui essa live. E me façam sugestões também de temas, podem me fazer perguntas. E quem quiser expandir mais um pouco dessa conversa, pode me enviar direct que eu vou responder todos vocês, beleza? Um beijo e até a próxima.